Boa noite. Hoje nossa live será sobre a mulher na teologia do corpo. Dando as boas-vindas a quem vai entrando. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindos também, quem vai entrando aqui. Para esta live, onde hoje nós vamos falar sobre a mulher na teologia do corpo. É claro que a gente vai trazer algumas nuances, né, do que é a teologia do corpo, a mulher na teologia do corpo, né, mas esse é um conteúdo denso, um conteúdo que vale a pena a gente se debruçar, um conteúdo que vale um curso, uma formação. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Fortaleza, Ana, Diniz, a Docília, uma abençoada noite para você também. Oi, Valéria, boa noite. Boa noite, Fernanda. Não vai ter no YouTube, viu? Será somente aqui no Instagram, tá? Vamos fazer no Instagram. Oi, Thaline, Mari, tudo bem? A Maria Dias, a Jane. Ah, tá. Meu marido aqui comunicando que amanhã vai ter pelo YouTube também, tá bom? Teve outras pessoas perguntando hoje também, mas a gente vai fazer hoje pelo Instagram. Depois a gente coloca ela no YouTube. Ah, tá. A live é ao vivo no Instagram, depois a gente coloca no YouTube, tá bom? Bem-vindas todas aí que eu não consegui ver, Aline, Gisele, Rafa, quanto tempo, isso mesmo, né? Nesse tempo, né, gente, com uma recém-nascida em casa, a gente não consegue estar com a mesma frequência de antes, mas estamos aqui, não parei, a gente continua por aqui. Por isso que essas lives elas são um aquecimento para a nossa, né, o encontro que nós vamos ter na quinta-feira, dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro eu farei a Masterclass O Segredo da Mulher Sábia, tá? Trazendo sempre conteúdos novos, aprofundando, e será realmente um evento de lançamento para a próxima turma da formação Intus Legere, que será a última turma do ano de 2022. E como nós estamos no mês de novembro, né? Então teremos aí surpresas para quem sempre quis entrar na turma e que às vezes não pôde. Então, né, fiquem atentas. Nessa Masterclass nós faremos a abertura desta última turma, tá bom, queridas? Então vamos começar. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente poder realmente aproveitar, tá? Esse conteúdo, mergulhar nele mesmo, tá? E depois eu abro para perguntas, contribuição também, tá bom? Deixa eu desativar aqui. Vamos rezar, pedindo ao Espírito Santo, o Espírito que sopra, né? É Ele que nos dê a graça, a compreensão e entendimento necessários para entendermos, alcançarmos tudo aquilo que nós vamos trazer e trabalhar nessa live de hoje, nesta aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis,
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, por que teologia do corpo, né? Como que o corpo pode ser uma teologia? Quem que nos criou, né? Gênesis 1:26. Deus disse: façamos, né, o homem à nossa imagem e semelhança. Então, fomos criados à sua imagem e semelhança. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Eu tinha um professor de Bíblia, né, um exegeta, que ele dizia que essa revelação, ela é a bomba atômica da Sagrada Escritura, né, do cristianismo como um todo. Um Deus que se faz carne, né, e vem habitar, né, entre nós. Um Deus que sempre esteve presente, né, o Criador de todas as coisas. O Pai envia o seu Filho, né, para que, assumindo a nossa carne, assumindo a nossa condição humana, também por meio dela nos resgatasse, né, nos salvasse. Ele santifica aquilo que nós, pelo pecado original, né, deixamos macular, né, pelo sangue do Cordeiro. Quem participou, ativamente, prestando atenção, a segunda leitura desse domingo, que era a solenidade, né, de todos os santos, vai falar de Apocalipse. E no livro do Apocalipse vai dizer, né, quem são esses, né? Quem são esses diante do trono? São aqueles que lavaram as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro. Então, esse Cordeiro que se imola, né, que é Cristo, esse Cordeiro imolado, ele assume o nosso corpo e a sua entrega, o seu sacrifício, né? Ele, sendo Deus, se faz homem e nos devolve aquilo que havíamos perdido, né? Então, o corpo é uma teologia porque Deus se faz presente também, né? E o corpo não é alheio ao nosso caminho de santidade. A nossa vida com Deus não é alheia ao corpo. A nossa corporeidade, nós vivemos o nosso caminho para o céu, nós vivemos essa vida aqui, passando e vivendo no corpo. E é por isso que precisamos santificá-lo. É por isso que precisamos buscar essa via de santidade que passa pelo nosso corpo. Então, tudo aquilo, né, que passa é também matéria, né? Essa matéria pela qual nós ofertamos a Deus no nosso dia a dia e ela se torna também um caminho, né, de santidade, ou não, né? Ou podemos fazer o caminho da nossa perdição quando nos desordenamos, né? Quando fugimos daquilo que Deus nos criou para ser, tá? A teologia do corpo, esse termo, ele nem é dado exatamente por São João Paulo II, ele é posterior, tá? São João Paulo II, assim que ele, né, é eleito Papa, ele assume o pontificado e as catequeses de quarta-feira. Ele começa, né, semanalmente essas catequeses a partir do dia 5 de setembro de 1979, porque 5 de setembro foi a data do meu casamento, né? De 2015, mas eu recordo por isso. A partir desse dia, ele começa, então,
as catequeses sobre o amor humano, tá? A teologia do corpo, ela é um grande legado para a antropologia, para a teologia, para a filosofia, a respeito do amor humano, a respeito da vida, da entrega, né, que passa por esse corpo. Então há uma riqueza, uma beleza, né, de nós nos debruçarmos sobre esse conteúdo, que vai até 28 de outubro, ou melhor, de novembro de 1984. 5 anos, né, do seu pontificado, São João Paulo II vai investir na formação, na catequese, todas as quartas-feiras, né, e vai então transformar aí no que hoje nós temos e chamamos de teologia do corpo, tá? Aqui vocês encontram as 133 catequeses, mais 6 audiências relacionadas ao tema da teologia do corpo, tá? Então, quem quiser adquirir, né, se está disponível, você pode adquirir. Esse aqui é pela editora Eclésia, mas eu acho que existem também outros. Na época, quando eu fiz o mestrado, quando eu comecei a estudar teologia do corpo, não tinha livro, então era na internet que tinha disponível todas as catequeses, né, disponíveis. Se você for no Vaticano, né, no site do Vaticano, você encontra, né, todas as catequeses, né, de todos os papas que desde então fazem, né, os documentos, você encontra lá tudo disponível, você pode pesquisar lá também, tá bom? Então, na verdade, esse conteúdo é um grande tratado, tá? Um tratado sobre teologia moral, sobre antropologia, né, uma perspectiva teológica. E aquilo que Deus vai dizer, né, ao criar o homem e a mulher, eles serão uma só carne, né? Aquilo que eu já trouxe também no Novo Testamento, né? Deus nos cria a sua imagem e semelhança e Deus assume, né, enviando seu Filho, ele assume a nossa humanidade para nos salvar, né, para dignificá-la, né, para devolver aquilo que pelo pecado original havíamos perdido, né, essa dimensão sobrenatural. O que motivou São João Paulo II a começar já, logo no início do seu pontificado, né, a trabalhar todo esse conteúdo? Antes de tornar-se Papa, ele já trabalhava esses conteúdos. Eu tive acesso, por exemplo, a um livro dele, porque ele fazia já um trabalho com casais jovens, tá? Então, casais jovens, ele trabalhava na formação desses casais. Então, muito dos seus estudos, da sua experiência, né, como pastor, desembocam no que a gente hoje conhece, essas catequeses como teologia do corpo, tá? Então, não é assim, né, do nada que ele vai falar e desenvolver sobre isso, mas é percebendo, ouvindo, né, no pastoreio desses casais, a necessidade de aprofundar a respeito desses temas, né? Há um livro, inclusive, dele, né, Karol Wojtyla, que é o nome dele antes de assumir o pontificado, Amor e Responsabilidade, do ano de 1960. E muito do que ali está, a gente vai encontrar depois nas catequeses, né, sobre a teologia do corpo, tá? É um livro riquíssimo. Eu lembro que eu tinha que ir à biblioteca estudar esse livro, porque eu não conseguia levá-lo para casa, porque havia um exemplar somente. E agora eu fiquei sabendo, se eu não me engano, a Cultor de Livros republicou, tá, essa obra, Amor e Responsabilidade, né? Então, é um estudo, né, sobre a ética do amor, né, que é de São João Paulo II, na verdade, Karol Wojtyla, porque é antes do seu pontificado.
mas vale muito a pena, tá? Vale muito a pena os casais, né? Quem trabalha também com casais, e não só para os casais, a teologia do corpo, há muitas catequeses aqui sobre o celibato, a virgindade, ou seja, tudo que está ligado à dimensão do corpo, né? A dimensão do amor humano, esse amor que é entrega que vai, né? Entrega de amor que será dada pelo matrimônio ou entrega de amor que será dada pelo caminho do celibato, da virgindade consagrada, tá? Então, eu falo disso para eu poder situar vocês e vocês entenderem o que é a teologia do corpo e por que São João Paulo II também escreveu, né? Ou melhor, realizou essas catequeses e nos instruiu tanto no seu pontificado, porque ele já há tempo, né, tinha esse trabalho. Muito do que influencia nos estudos de São João Paulo II a respeito da questão do corpo, da questão da pessoa, o conceito de pessoa, a mulher, né? É de Edith Stein, que inclusive em 1998 ele vai então declarar, né? Vai canonizar Edith Stein como Santa Teresa Benedita da Cruz. Ele vai estudar muito, então quando a gente vai também, né? Quando eu vou também nos textos dela, nas obras dela, você encontra muito também do que São João Paulo II desenvolveu a respeito desses temas, tá? Então, dado isso, vamos falar sobre a mulher especificamente na teologia do corpo, tá? E eu peguei aqui um tema muito rico, tá? De uma das catequeses dele. Ele vai falar, né, sobre o homem, a mulher, o masculino, o feminino, mas aqui sobre o mistério da mulher. E ele vai dizer que esse mistério se revela na maternidade. Se esse mistério que se revela na maternidade, né, ele vai fazer essa catequese em 12 de março de 1980, tomando o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer que Adão, né, e conheceu a sua esposa e conheceu Eva. Esse conhecer bíblico é uma forma de dizer, né, como também Nossa Senhora vai dizer, como que se fará isso se eu não conheço homem algum? Não é que ela nunca viu um homem na frente dela, né? Não é nesse sentido, eu não conheço, eu nunca vi, não. Eu não conheço no sentido de intimidade profunda, que se dá pelo ato conjugal. Então, esse conhecer, o conhecimento que passa por essa intimidade, como expressão de intimidade, né? Uma intimidade profunda, que é a união conjugal, né? O ato conjugal. Então, essa união leva a esse conhecimento, né? Que passa pelo corpo, e sereis uma só carne. Né? E sereis uma só carne não é só no sentido do ato sexual, mas também, né? Ou seja, aquilo que se vincula, né? Tanto que no sacramento do matrimônio, né? A consumação, tá? A consumação do sacramento do matrimônio se dá na noite de núpcias, no ato conjugal. Tá? Então, é necessário que o casal realize esse ato para que seja declarado, né? É um dos quesitos para a validade desse matrimônio, né? O ato conjugal, que é a consumação desse sacramento, tá? O casal celebra, então, essa consumação da união em Deus, por essa união e sereis uma só carne, certo? Então, há uma riqueza, uma beleza, e aqui ele vai falar, né, que esse conhecimento
também não pode se afastar do nível do autoconhecimento. Eu só conheço se eu me conheço. Dar-se a conhecer dar-se a conhecer o outro e querer e saber quem é. Você se dá, você conhece, você se dá a conhecer com muito mais verdade, autenticidade, quando você também se conhece. É por isso que um dos temas que eu trabalho, né, na formação entre os Legere e quem já me acompanha aqui, é que não há conhecimento de Deus sem autoconhecimento. E também quando nós não nos conhecemos, quando falta esse autoconhecimento, as nossas relações, principalmente, né, a relação conjugal, mas a nossa relação como um todo, então para quem não é casado, mas vive uma outra vocação, né, no caso né, a virgindade consagrada, né, o celibato, ou os solteiros, né, a gente precisa entender que também o relacionamento passa por isso, pelo autoconhecimento, tá? Então esse conhecer, né? Mas é interessante porque no texto, né, vai dizer que Adão conheceu, né, conheceu a sua mulher. Quem conhece é o homem e quem é conhecido é a esposa, né, a mulher. E aí ele vai dizer, né, como se a específica determinação da mulher, através do próprio corpo, né, através do sexo, escondesse aquilo que forma a profundidade mesma da sua feminilidade. Né? Essa dimensão intra da mulher. Os órgãos, né, os órgãos genitais masculinos e femininos, eles são diferenciados. E eu digo, o corpo não é acidente. Então, não há como nós ignorarmos, né, o corpo. Ele não é um acidente. Nós não somos homem, né, nós não somos mulher, né, a mulher não é mulher apenas por uma condição cultural, social. O nosso corpo também é a nossa identidade, ele está falando, né, quem somos, tá? Ele também dá esse indício. Então, o corpo não é acidente. Então, a constituição, né, do corpo masculino, né, as genitálias são externas, né, são para fora. As genitálias femininas são para dentro. A mulher é esse convite à intimidade. A mulher é aquela que gera o ninho, né, que convida ao lar. Ah, então quer dizer que, né, o homem... Não, é também, gente. Mas aquela dimensão de dom, de fazer o ninho, de tornar isso, né? A mulher, ela gera isso, tá? É da mulher. Ela convida, né, o homem a conhecê-la, tá? Então, essa é uma dimensão também profunda da feminilidade. Esses aspectos, eles são também simbólicos, eles convidam então a essa reflexão, né? Então, o varão é aquele que depois do pecado foi o primeiro a sentir a vergonha da nudez. É o primeiro a sentir essa vergonha. No conhecimento, já desde agora, tá? É preciso verificar que no conhecimento de que fala Gênesis 4:1, o mistério da feminilidade se manifesta e revela até o fundo mediante a maternidade, como diz o texto, que ela concebeu e deu à luz. Então, esse conhecer, quando Adão conhece Eva, ela concebe e dá à luz. Olha o chamado. Conhecer, dar-se a conhecer, isso concebe, isso é fecundo na vida
né, na vida conjugal. E isso gera luz, isso dá a luz, né? Dá luz a uma vida. A mulher apresenta-se diante do homem como mãe, né? No sentido de que nela é concebida e se desenvolve. E dela nasce a vida para o mundo. A vida humana nasce, é concebida e nasce da mulher. Né? Por isso que Eva, né? O significado, né, de Eva, do nome, né? Dessa primeira mulher é a mãe dos viventes, né? Porque ela é a mãe dos viventes, né? Aquela que gera. Então, a teologia do corpo, ela vai nos lembrar isso. Diferente do homem, a constituição da mulher, né, é diferente não só no sentido também meramente externo, mas ele vai aqui dizer, né, até as determinantes biofisiológicas mais profundas. É interessante, a mulher não gera um filho sozinha. Isso é um ato, do ato conjugal, né? É um casal que gera a vida, né? Mas é uma participação, né, na criação divina. É Deus quem dá o dom, é Deus quem decide dar uma vida, né? Mas passa pela união do casal, pela união conjugal. E é muito interessante a gente perceber a diferença, né? Por mais que a gente tente mudar, queira fazer o que é a mulher que gesta, é a mulher, né? É no corpo feminino que a união do óvulo e do espermatozoide acontece, que o mistério da vida vai crescendo em você, né? Desde a fecundação, uma alma humana é colocada, uma alma imortal dentro de nós. E vai se desenvolvendo, né, aquele corpo, as batidas do coração já nas primeiras semanas. É o mistério da vida, o milagre da vida. Como que no nosso corpo, né? Há pouco tempo a Teresa nasceu. Quando eu peguei ela nos braços, eu vi como que ela cabia, né, na minha barriga. E se desenvolveu ali dentro. É um mistério. Que esse bebê, em qualquer lugar, o melhor alimento para ele, né, o mais adequado, é o leite materno, até os 6 meses. Não precisa de água, não precisa de qualquer outra coisa. E é a mulher que, né, a gente desenvolve isso junto com a gestação, os hormônios, as emoções, tudo em nós, né, é distinto. O nosso corpo se prepara, né, é potencialmente preparado para isso. Depois que o bebê nasce, né, até mesmo quando a gente amamenta, nós desenvolvemos um hormônio que nos capacita, no hormônio da felicidade, ocitocina, enquanto a gente amamenta. Levanta de madrugada ou várias vezes ao longo do dia, você dá de mamar, aquilo exigente, principalmente nas primeiras semanas, nos primeiros dias, né? Mas ao mesmo tempo você experimenta uma alegria, uma felicidade de você estar amamentando seu filho. Então esse mistério ali está falando também sobre a mulher. Não só biologicamente. É por isso que essa conversa aqui é para que nós mulheres olhemos para esses aspectos, né, físicos, biofísicos em nós e percebamos que eles não são um mero acidente. Ser mulher não é um mero acidente cultural, social. Essa constituição física está falando a respeito de você, de mim. E mesmo que a mulher não venha gerar filhos, que tenha, né, escolhido uma outra vocação, ou que permaneça solteira, né, e trilhe um caminho também nessa condição.
nós mulheres somos chamadas a sermos fecundas de outras maneiras também. Então, essas características físicas, biofísicas, elas também são simbólicas daquilo que a mulher é chamada a ser. Quantas mulheres, né, geraram tanta vida no mundo, como eu acabei de falar de Edith Stein, né, que me acompanha já há mais tempo, Santa Teresa d'Ávila, a mãe dos espirituais, uma mulher que a sua alma era fértil, o seu espírito, a sua vida em Deus, né? Então nós também somos pelo corpo biologicamente, né? Recebemos de Deus esse dom, essa graça, mas ainda aquelas que biologicamente não geram, tá? Que por alguma razão, ou às vezes pela própria vocação, elas são chamadas a gerar de outra maneira. E nós, ainda gerando biologicamente, também somos chamados a gerar de outra maneira, porque tudo isso evoca a natureza da mulher, né? Essa teologia do corpo, né? O corpo, o que é uma teologia, né? O estudo de Deus. O corpo também é uma simbólica, o corpo também é um sacramento da presença de Deus. Eu me recordo que quando eu logo soube da gestação da Teresa, eu já havia perdido 3, né? E eu repeti o que com os outros, né, eu fiz, mas eu fiz com uma forma mais intensa quando a Teresa, né, quando eu soube da gestação, que eu estava grávida da Teresa, eu tinha já, né, 3, durante a gestação, né, eu tinha sofrido o aborto, e toda vez que eu ia à Santa Missa, na comunhão eu dizia, né, filha, eu estou recebendo e tu estás no meu corpo, né? Estás recebendo também o corpo de Cristo. Assim como eu me alimento, como ela se alimenta de tudo que eu me alimento, eu dizia isso, que você se alimente também de Cristo, seja para essa vida ou para a vida eterna, né? Ainda que ela não viesse a nascer, ainda que eu perdesse também, né, e fosse para o céu, mas que ela recebesse o corpo de Cristo no meu corpo, porque é alimento para essa vida e para a vida eterna. Seria o alimento que iria nutrir, né, a minha menina, ou seria o alimento como um viático que iria prepará-la para o céu? Então, a gente precisa tomar essa dimensão, né? O meu corpo pode ser também esse templo onde eu recebo Cristo, né? E viver essa dimensão que a maternidade nos garante. A maternidade manifesta tal constituição dentro de si como particular potencialidade do organismo feminino, que devido à sua capacidade criadora, serve para a concepção e geração do ser humano com o concurso do varão, né? Conhecimento condiciona a geração. Então, olha a riqueza. É muito bonito quando o Papa também aqui vai falar, né? São João Paulo II vai dizer que essa procriação, né? Essa maternidade, ela é uma participação também na criação divina. Tanto que quando Eva, né, gera, concebe, ela diz, né, eu gerei com a ajuda do Senhor, né? Eu gerei com a ajuda do Senhor. Então, com a graça de Deus, né? Nunca é sozinho, um filho nunca vem, né, sozinho, nunca vem apenas por uma vontade humana, é também uma vontade divina aí para cada vida, né, que vem. Mediante o corpo, a pessoa humana é marido e a esposa, aqui ele usa entre aspas, né, que eu já falei, mesmo que você não assuma o sacramento do matrimônio, ao mesmo tempo
neste ato particular de conhecimento, por meio da feminilidade, da masculinidade, parece obter-se também a descoberta do dom, ou seja, a mútua realização de si no dom. O que é aqui o dom? A entrega ao outro, a reciprocidade. Eu sou mais feminina vivendo o dom que eu sou chamada a viver. Então, a minha entrega, né, me faz ser mais eu. Lê do engano algumas mulheres que, né, vêm com aquela ideia, e eu vejo às vezes, né, cada vez mais o desequilíbrio feminino, que numa live passada ainda falei sobre isso, né? Esse desequilíbrio de dizer, não, tô cuidando demais do outro, agora eu vou só cuidar de mim, agora eu só quero pensar em mim, só eu, porque eu preciso ser feliz. Então vem o outro extremo. Ou seja, o que são os extremos? São desequilíbrios. É um extremo, né? Você pender, às vezes, para uma maternidade que já sai desse equilíbrio, né, da graça. Por causa do pecado original, a gente acaba, né, tendo esses desequilíbrios, que são aqueles excessos, que é aquilo que não nos faz, né, que não edifica, não nos edifica e não edifica o outro, né? Quando a mãe não deixa o filho crescer, quando a esposa, né, não se coloca como companheira, mas quer sempre dominar, né? Então a alegria de servir, né, se torna o vontade, o desejo de dominar, né, de colocar abaixo de si. Então perde a dimensão da reciprocidade, né, do companheiro, né, de ser essa dimensão que a Sagrada Escritura vai nos ensinar, e o Papa São João Paulo II aqui vai nos dizer, né? Então, esse conhecimento, que é essa mútua realização de si no dom, a gente se realiza no dom de si, se doando, se entregando, tá? A mulher, ela se realiza. Ai, meu Deus, mas o parto, ai, que dor que é. Mas é como a Sagrada Escritura vai dizer, como uma dor de parto, né? Ao que a gente espera, né, de uma alegria eterna, é como um parto. A dor é pequena diante do que será depois. Você já nem lembra mais. A não ser que você queira ficar ali, né, em cima daquilo, mas quando você vê, né, o que essa dor te trouxe um filho, essa dor te trouxe uma vida, e essa vida te trouxe alegrias, essa vida, né, você precisou por ela se doar, por ela se entregar, mas há uma realização de si no doar-se, no dom, tá? Então, isso é a da constituição humana e próprio da constituição feminina. Não é no sentido de ser menos, não é no sentido de sofrer por sofrer, de ficar, né, nessa ideia, às vezes masoquista. Não é nada disso. É você entender que esse dom é o que nos realiza. E quando nós nos fechamos a esse dom, quando nós não nos doamos, quando nós nos fechamos, né? Não damos abertura ao outro, né? Isso gera o quê? A esterilidade desta mulher em nível do corpo, da alma e do espírito. Todas essas características, né, do corpo, elas também remetem a constituição, as características também dessa alma feminina, essa alma que é espiritual.
Então, por isso que a mulher é chamada a ser fecunda, a gerar frutos, a gerar vida, para além da biológica, mas também por ela, para quem é chamado, né, a isso, tá? Então, essa união íntima, né, toda a constituição exterior do corpo da mulher, o seu aspecto particular e as qualidades, né, que juntas à força de um perene atrativo estão na origem dela, né, na origem desse conhecimento, e encontram-se em íntima união com a maternidade. Tá? E aí aqui ele vai dizer, né, a primeira mulher, por sua vez, no momento em que primeiro se revelou a maturidade maternal do seu corpo, ou seja, quando ela deu à luz, quando ela concebeu e deu à luz, ela disse, gerei um homem com o auxílio do Senhor. Isso exprime toda a profundidade teológica da função de gerar e procriar. Não se gera sozinho. Não é só um programa, né, do casal, né, um controle de natalidade, uma determinação, né? Ano que vem nós vamos ter, esse ano queremos ter, né? Queremos isso, queremos aquilo, né? Se Deus quiser, vai ter. Se não quiser, não tem. Então, há também isso. Eu preciso entender que cada filho também é um dom. Gerei um homem, né? Gerei uma pessoa com o auxílio do Senhor. É preciso a nossa participação, a nossa abertura, porque também se a gente se fecha, como Deus vai entrar? Né? Mas quando nós nos abrimos, a graça acontece. E isso, pense também em perspectivas espirituais. Os nossos projetos, aquilo que Deus nos confia, as nossas ações, né? Santa Teresa d'Ávila dizia, né? Eu com ele sou uma coisa, sem ele outra coisa. A fecundidade de tantos homens e mulheres passa, né? Em nível espiritual, passa por essa compreensão. Aquilo que no Evangelho de João, né? Um dos discursos de Jesus, ele vai dizer, né? Eu sou a videira. E vocês são os ramos, se não estiverem unidos à videira, né? E o meu pai é o agricultor. Se nós não estivermos unidos à videira, não daremos frutos. Então não basta só ter boa vontade, é preciso que a gente se una a Ele e entenda os desígnios dele. Da nossa parte, o que cabe, a gente precisa fazer. Então, há muito da nossa natureza para ser feito. Às vezes a gente também responsabiliza Deus por coisas que Ele não vai fazer. Eu preciso fazer, né? Aquilo que compete à minha natureza, aquilo que Deus me confia como mulher, né? Eu preciso fazer esse trabalho no terreno. Porque quando a semente da graça for colocada lá, ela vai encontrar um terreno fértil, um terreno fecundo, para a graça de Deus poder crescer, se expandir, florescer, dar frutos. Floresça, que a gente possa florescer, que a gente possa frutificar, aonde Ele, né, nos chama a viver essa dimensão. E é por isso que, falando disso, gente, do corpo, não há como acharmos que o corpo esteja destituído, né, da alma, não. Quando aquilo que eu vivo, as minhas experiências, né, corporais, corpóreas, elas marcam também a minha alma e vice-versa. Tá? Então, a sacralidade do corpo
Eu preciso ter esse pudor, né, do corpo que precisa se guardar, se velar, né? A nudez original era uma nudez antes do pecado. Após o pecado, Adão e Eva vão se cobrir. Há uma vergonha, sim, mas é preciso que eu vele, né? Então também, quando nós vamos as coisas sagradas, a gente também coloca um véu. Não é porque vamos achar que o corpo, né, seja menos digno, pelo contrário, o pudor que a gente precisa ter, o respeito a esse corpo, né? Por isso casal, né, de namorados, né, de noivos e também casados, né, porque a castidade conjugal, né, ela também é um chamado para eu entender que o outro merece de mim esse reconhecimento de que esse corpo é a imagem e semelhança de Deus, né? De que esse corpo não é só, né, um amontoado de carnes. Eu vejo o outro também, esse corpo está exprimindo a minha alma. O corpo, quando eu cuido dele, quando eu zelo por ele, é também uma forma de zelar por esse templo. Esse sacramento da presença de Deus que eu guardo, né, dessa imagem e semelhança do Senhor que eu tenho, que cada um de nós tem e é. Então, a gente entender isso, né, e perceber, principalmente nós como mulheres, o quanto precisamos zelar e cuidar disso. Não por uma, né, pieguice apenas, não por, né, simplesmente a vergonha, mas o pudor, porque eu reconheço, eu olho, esse corpo precisa ser guardado, preciso me guardar para aquele, né, que eu vou dar a minha intimidade. Quando a gente perde isso, né, quando a gente deixa, né, escancar a nossa intimidade para os outros, sem nenhuma restrição, né, sem pudor, nós perdemos a dimensão da sacralidade do corpo. Desse Deus que nos criou, né? E que um dia, né, esse corpo virá glorioso, e a gente precisa guardá-lo. Claro, será um corpo glorioso, não como que temos aqui, né? Porque senão, né? Morreu afogado, né? Não, a ressurreição, né? Morreu queimado, né? O corpo foi destruído, esse corpo, né? Essa carne aqui, sim. Mas o corpo também diz respeito a algo mais do que isso. Eu recebo um sopro do Espírito, sopro da vida. Então, a mulher precisa olhar isso, né? E perceber, olhar para si e zelar por esse corpo. Como que você tem, né? Como tem sido o seu cuidado, né? Como que tem sido a forma com que você se vê? Porque isso também vai refletir nos seus relacionamentos. A mulher tem esse chamado, esse cuidado, né, da beleza, dos detalhes, né? Para estar aqui com vocês, é uma maquiagem leve, mas eu fiz uma maquiagem, não deu tempo de fazer as unhas. Mas porque eu sei que é da mulher isso, né, do feminino. O nosso olhar, né, o toque que a gente dá, por isso que a gente chama do toque feminino, né? Existem coisas que é do feminino.
Não é um padrão que todas vão ser iguais, algumas vão gostar de coisas mais fortes, outras não, né? De estilos diferentes, mas de uma forma de ser mulher, com estilos diferentes, né? Com alguns gostos diferentes de tamanho de brinco, disso, daquilo, né? De cabelo, mas vai ter aquele toque, né? Feminino, tá? E não perca isso. As casadas não percam isso. Não percam essa dimensão de se arrumar, e principalmente para as pessoas que a gente mais ama, que a gente vê, encontra todo dia e fazem parte da nossa vida. Com o marido que estamos construindo, né, a nossa intimidade, o melhor para os íntimos. Às vezes a gente faz o contrário, né? Dizem isso a respeito eu já vi comentários assim a respeito, por exemplo, da toalha de mesa, da louça, que a gente costuma guardar o melhor sempre para as visitas. E aí quando, né, a família, a gente acaba deixando pior, né, aquela toalha mais surrada. Parece que nunca há um dia para colocar aquela toalha, para colocar aquela louça, tem que ser sempre quando tem, né, uma visita especial, e a gente vai esquecendo. Mas eu vou um pouco além disso. Às vezes a gente faz isso também com as nossas vestes. Tivemos uma formação esse final de semana muito rica com a Jéssica Valentim, que é consultora, né, de estilo, e ela falou sobre a questão da beleza, né, e trouxe algo que Santa Catarina Emmerich, que é uma santa que vai trazer de forma, né, por uma graça de Deus, ela vai trazer detalhes, né, da vida de Cristo, que quando Jesus é despido das suas vestes, né, aquilo é tão forte. A mãe, né, Nossa Senhora, Virgem Maria, o olhar dela para o filho, o olhar do filho, né, é uma humilhação. Por quê? Porque é tão íntimo, né, essa nudez, que a gente precisa se guardar para aqueles que nos são íntimos. Então, também a nossa forma de vestir, de cuidar, passa também por isso. Por que a pior roupa precisa ser para estar em casa, né? É óbvio que a gente não precisa andar de salto, andar né, com a roupa né, com a melhor roupa, mas não precisa sempre deixar a pior. Eu quero deixar até uns exercícios para você se perceber. Há quanto tempo você, né, quando está... Veja, às vezes está em casa e a gente quer estar confortável. Não é contra o conforto. Mas a gente pode também se cuidar, né? Zelar também com conforto. Conforto não significa a gente usar algo rasgado, velho, feio, manchado, descosturado. Isso vai dar mais alegria de estar, né, entre aqueles que amamos, alegria de servir. Alegria de servir. Faça esse exercício. Você, mulher, né, faça esse exercício. Aonde você está, faça esse exercício de colocar vestes que dignifiquem, que seja uma forma de você também expressar o seu amor aos outros, né? É uma forma, é um ato de caridade, mas é também algo que lhe ajuda a estar mais disposta, né? Mais alegre, sabe? Mais viva para estar com os outros. Como aqui, gente, hoje é sobre a mulher na teologia do corpo. Então, eu vou falar aqui para as mulheres, né?
Eu terminei agora há poucos dias, né? Hoje, acho que 45, 46 dias, né? Terminei agora, né? O meu resguardo. E um pouquinho antes do resguardo eu pensei assim, não, eu preciso comprar. Eu tinha uns sutiãs de amamentação daqueles de malinha que eu ganhei. Eu vou comprar uns de bojo, né? Um pouco mais ajeitado, uma lingerie nova, porque isso para mim, pro meu marido, vai nos ajudar nesse retorno. Vai nos ajudar, né? Até a gente como mulher, sabe? A gente sabe que no pós-parto e que nesse período de puerpério a gente fica um pouco, né? Os hormônios vão, a gente tem uma queda hormonal, a mulher se volta, né? Para o filho, para o bebezinho e tudo. Mas a gente sabe que esse bebezinho ele só está ali porque ele é fruto do amor dos pais. E a Teresa só está ali porque ela foi fruto do amor meu e do Rafael. Então eu não posso esquecer disso. Que o que nutre também, né? Nutre o amor dos filhos, está também na minha consciência de nutrir o meu amor conjugal. O nosso amor conjugal. Então aqui estou trazendo, né, algo mais da minha intimidade para a gente entender que a gente precisa ter esse cuidado. Sabe, às vezes a gente precisa se ajudar. Aquilo que cabe à minha natureza fazer, né? Às vezes aí reza, Senhor, me dá graça, me dá força, me dá isso, me dá aquilo, né? Então a gente vai pedindo sempre a graça sobrenatural. Mas aquilo que é da minha natureza, aquilo que é natural, que eu preciso fazer, o que está ao meu alcance, que eu devo fazer, eu não faço. Eu falei para vocês, né, dos 3 que eu havia, né, dos 3 abortos que eu tive depois do Tomás, né, e antes da Teresa. A Teresa também, eu tive ela nos meus braços porque eu também procurei cuidar, fui buscar suplementação. Havia médicos que diziam, é a idade, né? É assim, mas fui entendendo também que eu precisava tomar alguns cuidados. Comecei a fazer atividade física, comecei a cuidar do meu sono para não ir dormir tão tarde, né? Procurar dormir o quanto eu conseguisse para poder ali ter qualidade. E isso tudo, né, graças a Deus, com a graça de Deus, mas eu também fazendo o que me cabia fazer, Deus querendo e eu também querendo e querendo com atitudes, eu pude hoje ter a Teresa nos meus braços. Então, aquilo que é da nossa natureza fazer, façamos nós mulheres, tá? Enchei as talhas d'água. Quem dá o vinho é Ele. Mas eu preciso encher as minhas talhas. Então observe dentro da sua realidade, né? As solteiras, como é que você está vivendo esse tempo de espera? E quando eu digo de cuidar do corpo, não é só também o aspecto físico, só de vestes e maquiagem, roupas, mas a gente precisa estudar. A gente precisa nutrir o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. O que você tem consumido? O que você tem consumido? Né? Que quando nós não consumimos a verdade, né? Quando nós não nos nutrimos, né, da verdade, do bem, da beleza, a gente acaba também perdendo isso. Então não vai adiantar também a roupa, porque outros elementos você precisa, né, ser um pouco mais gentil com o outro. Uma vez li que a elegância, ela vem de El, né, que é Deus, né, Elohim, e ela está ligada a andar com as vestes de Deus.
a elegância que às vezes nós mulheres queremos buscar em cursos, informações que sim vão nos ajudar, o que eu digo, a natureza nos ajuda, mas ela passa por realidades um pouco mais profundas. Eu preciso me conectar comigo mesma, me conhecer, né? O estilo, tudo isso, preciso me conhecer, preciso me conectar com o meu corpo, com a minha alma. Eu preciso fazer esse caminho para dentro. A vida interior é um apelo ainda mais necessário à mulher, ao ser humano como um todo, gente, é óbvio. Mas a mulher, tudo acontece lá dentro. Se você não se dá espaços de silêncio, de interioridade, você vai se desconectando de si mesma, da sua feminilidade. Quer se conectar consigo mesma, com a sua feminilidade? Eu queria, né, poder ser mais feminina, redescobrir isso, aquilo, poder entender meu estilo. É uma questão também de autoconhecimento. É uma questão de interioridade. A mulher é um portal da graça, é um portal de vida, a vida, né? O portal se abre em nós, espiritualmente também. Então você, mulher, como você tem cultivado isso? A sua vida interior. Como você tem cultivado, né, o seu intelecto, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Como você tem cultivado isso dentro de você? Porque tudo isso também passa pelo nosso corpo, pela nossa alma, e a feminilidade, ela é uma dimensão que abrange a mulher, né, como um todo, certo? Então, que a gente possa estar consciente disso. Vou abrir agora um pouquinho aqui os comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida. E aí nós vamos encerrar esta live. Eu espero que ela traga sentido para vocês. Ai, que bom, Thaline, que bom. Que bom. Ótimo. Foi como uma aula mesmo, gente. Eu trouxe mais... Às vezes eu fico um pouco assim de trazer mais conteúdos aqui, né? Pela minha formação, mas é muito importante que a gente tenha essa consciência, tá? Ótimo, que bom, que bom. Ai, que riqueza, quanto aprendizado. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Que um dos exercícios que eu faço com as mulheres na formação em Toslegere é o banho de presença. Então, antes de dormir, se você ainda não tomou o seu banho, preste atenção no seu corpo. Se olhe no espelho o seu rosto. E quando eu digo isso, não é que você não vai encontrar marcas, né, de os pés de galinha, as rugas, o corpo, né? Meu corpo, já voltei bastante coisa normal, né? Não engordei durante a gestação, foi mais barriga, mas a barriga não voltou. Mas quando eu olho para essa barriga que está assim, essa barriga está assim porque ela gerou uma vida que se expandiu, minha barriga ficou linda. Quando você olhar a sua barriga, às vezes marcada com cirurgia, né? Quem teve que fazer a cesárea, olhe que essas cicatrizes que você carrega são cicatrizes de alguém que deu a vida.
As cicatrizes nas mãos, dos calos de alguém que trabalhou, que talvez deu estudos para o filho. Os cabelos mais brancos, as marcas no seu corpo, são marcas, o nosso corpo ele registra a memória do tempo, as experiências que nós vivemos, que eu e você vivemos, passam pelo nosso corpo. A Silvia aqui dizendo se eu indicaria algum livro sobre esse tema. Então, como eu disse, aqui, gente, foi só um pouquinho do que é, né? Tudo que a gente trabalha com relação à teologia do corpo. Na formação em Tuslegere, eu trabalho também sobre a questão do feminino, tá? O resgate do feminino, principalmente ali sobre o autoconhecimento, né? Exercícios que nos ajudam nisso. Quando eu trabalho os temperamentos, eu falo dos temperamentos falando da mulher, né? A mulher melancólica, como que é a mulher sanguínea, a mulher colérica, né? A mulher fleumática, tá? E de livro, então, A Teologia do Corpo, de São João Paulo II. É claro que é um livro mais denso, tá? Um dia eu quero fazer um grupo de estudos com vocês sobre isso. Quem quiser, é só vocês me incomodarem bastante que eu crio, tá? Mas tem que ter povo aí para fazer um grupo de estudos. Ai, olha aqui a Fernanda falando, mais vontade de ser mãe depois dessa live. Ótimo! As marcas do amor, a Letícia, são marcas do amor. São marcas de uma vida, né? São marcas de entrega. Antes mesmo, eu não vou conseguir ler tudo porque tem bastante comentário, perguntas também aqui, mas a maioria é comentário e relato de vocês aqui, né? Mas antes de fazer a live aqui, eu tava amamentando, tinha amamentado antes e a pessoa agora ela engrenou no sono, né? Não tinha engrenado ainda, tem mais um mamazinho. E aquela correria, meu marido, né, encaminhando o Tomás para tomar banho. E aí a gente reza com ele, né? O horário dele é 8 horas para dormir. E aí com a outra, ele pega no colo, né? Preparou ali a janta. E vivendo isso, daqui a alguns anos a gente vai chegar e vai ter tempo para passear, para fazer só aquilo que é dos dois, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente também precisa ter esse tempo para nós dois, porque a gente precisa cultivar a vida conjugal, não só esperar lá, né? Que a gente precisa viver também no si hoje. Mas sabe, essa vida doada, a gente sente que a gente está vivendo. Então, quando a gente se guarda demais porque não quer, eu não quero passar outro dia sem dormir. Eu que até queria ter outro bebezinho, mas dá um cansaço, né? Exige tanto, isso e aquilo, a gente fala às vezes, né, que é o dinheiro, a gente olha tudo pela questão material, né? Às vezes o nosso olhar é muito materialista, porque a criança, o que a gente precisa, a gente, né, não precisa de muito se a gente não ficar querendo muito e olhar para o que é essencial. Mas quando você se nega a viver, se nega a amar, no fim da vida vai ser o quê? Até mesmo aquelas que decidiram, abraçaram, né, um caminho de celibato, os solteiros, o seu não casar não pode ser porque eu não queria me incomodar, não queria, né, homem. Porque alguma coisa você precisa ter alguma razão de dar vida, de gerar vida nesse mundo. E eu não digo isso só no sentido de dever, que hoje a gente fala muito, sim, porque o dever nos realiza. Mas porque há uma realização profunda nesse dom de si. Há uma realização profunda nesse dom de si. Às vezes o que nós mais estamos precisando
é redescobrir o valor disso, né, na nossa vida. Deixa eu ver aqui o que a Tamara falou. Percebo que estou com a maternidade disfuncional. Digamos que estou muito mãe. Um excesso entre maternidade e casa. Tenho 31 anos e ouço comentários que pareço uma mulher antiga. Olha, querido, o que é esse antiga, né? Você é antigo ou você está guardando valores perenes? Quem está dizendo isso? Olha, a pessoa que está dizendo isso é uma pessoa que está zelando quais são os valores. Às vezes são momentos em que a gente vai se doar um pouco mais e vai depois ali se restituir, tá? Então é claro que a maternidade não pode ser disfuncional, mas tem uns momentos, né? Não é que é disfuncional agora com o bebê. Ela vai exigir um pouco mais. Depois eu vou tendo consciência disso, a gente vai se equilibrando, tá? E a vida interior, o autoconhecimento nos ajuda a percebermos quando a gente está em excessos ou não, né? Quando a gente precisa retomar algumas coisas, quando a gente está só ouvindo o que o outro, um diz, outro diz e todo mundo diz, né? E tá vendo lá e cá, falta você se conhecer e olhar a sua realidade, tá bom? A Letícia diz que tem Teologia do Corpo para Iniciantes do Christopher West. Ele é um dos responsáveis, né, também em continuar, né, esse conhecimento do Papa João Paulo II. Tenho 61 anos e agradeço a Deus a transformação do meu corpo. É isso. Poder chegar lá, né, esse corpo que tem uma história, que tem memória. Então, independente da nossa idade, a Fátima diz que já vai ler o livro. Gente, é um livro que demanda estudo, tá? Eu não vou dizer para vocês que é uma leitura simples, tá? Como eu já estudei, quando eu trago para vocês, eu consigo fazer essa síntese e trazer esses elementos, tá? A leitura aqui é uma leitura que demanda de alguns conhecimentos prévios, tá? De alguns conhecimentos prévios. Mas não quero desencorajá-las para isso, mas eu quero também instalá-las para vocês pensei que era... Aí vai ler, o livro demanda que a gente tenha um certo estudo, tá? Para entender, né? Quando vai ler diretamente as catequeses de São João Paulo II, né? Um grande filósofo. Interessante quando você falou sobre se conectar com o feminino para se encontrar. Exatamente. Né? E isso passa pela vida interior. É mesmo, Cedileia, né? A amamentação é muito lindo mesmo. Aqui estamos em 2 e agora veio o que de melhor? Cuidar do neto. Olha que beleza, isso mesmo. São as fases da vida, né? Vou chegar ali ao momento dos netos. Gente, tem beleza também nas nossas rugas. Tem bastante pessoal aqui falando, mas eu vou encerrando a live. Amanhã eu vou falar sobre a gramática da alma feminina, tá? E aí a gente vai continuar essa conversa. É um aquecimento para a Masterclass O Segredo da Mulher Sábia, que eu farei no dia 10 de novembro. Então, amanhã e terça, né? Ou seja, hoje e amanhã, que é terça-feira, vocês terão comigo essas 2 aulas, essas 2 lives. Hoje, a Teologia do Corpo, amanhã, sobre a alma feminina, tá? E na quinta-feira, no dia 10 de novembro, O Segredo da Mulher Sábia. Se você ainda não se inscreveu para essa aula, que é gratuita, tá? Essa Masterclass, inscreva-se lá no link da minha bio. Nesse dia, eu estarei abrindo as vagas, tá?
para a última turma de 2022 da formação Intus Legere, tá bom? Então, se preparem para vocês fazer esse caminho de autoconhecimento, fazer esse caminho de formação humana e espiritual, certo? O que a Silvia está falando? Já tem informação sobre o tema ou você vai fazer? Não entendi a sua pergunta. Formação do quê? Sobre o tema da live amanhã é a gramática da alma feminina, tá? A Masterclass é o segredo da mulher sábia. Inscrevam-se, porque aí nos grupos do WhatsApp vocês serão lembradas. Eu vou mandar um áudio para vocês também, para a gente poder ir se aquecendo até chegar o dia da nossa Masterclass, né? Dessa grande aula ao vivo, que eu farei às 21 horas ao vivo aqui pelo Instagram também, no dia 10 de novembro. E aí eu estarei já com os 42 anos. Certo, queridas? Muito obrigada. Um beijo na alma. Obrigada a todos que participaram aqui dessa live. E amanhã a gente se encontra para mais uma. Tchau.